Começa agora aqui na Web Rádio Coisas da Dina, Maroca no Maior Astral, com Maroca Rodrigues. Oi, Luz! Eu sou Maroca Rodrigues e começa agora o programa No Maior Astral, aqui na Web Rádio Coisas da Dina, onde vozes do Brasil e do mundo se encontram. Esses dias, Luz, eu saí de casa e antes de abrir o portão, fiz o que eu faço principalmente nessa época do ano. Peguei o celular para ver se ia chover. A previsão estava ali prontinha e já dava para saber a previsão, inclusive da semana inteira. Mas aí depois eu fiquei pensando em como nossos ancestrais faziam, porque eles também precisavam saber se vinha chuva, precisavam plantar, colher, viajar, pescar, e não tinha aplicativo, nem televisão, nem internet naquela época. Mas eles tinham o céu. E quanto mais eu pensava nisso, mais eu percebia que a relação deles com o céu era completamente diferente da nossa, porque eles olhavam para cima todos os dias, sabiam reconhecer quando as nuvens anunciavam chuva, prestavam atenção na direção do vento, observavam as fases da lua e conheciam estrelas que apareciam sempre na mesma época do ano. Aquilo não era hobby, era uma necessidade. O céu ajudava a organizar a vida. Isso não acontecia só aqui. Em diferentes partes do mundo, agricultores observavam a lua para decidir a época de plantar e colher. Navegadores atravessavam oceanos guiados pelas estrelas. Povos antigos criaram calendários acompanhando os movimentos do Sol e da Lua. O céu era um grande livro aberto e as pessoas sabiam fazer essa leitura. O mais bonito é imaginar como esse conhecimento era transmitido. Não existia vídeo na internet ensinando. Era a avó apontando para o céu e dizendo, olha aquela estrela. Era o pai explicando por que o vento tinha mudado. Era a mãe dizendo que a chuva estava chegando porque as nuvens tinham outro formato. Era um aprendizado que acontecia no quintal, na roça, na beira do rio, na varanda de casa. Hoje a nossa vida ficou muito mais prática. A gente sabe a previsão do tempo para a semana inteira. Sabe a hora exata em qualquer lugar do mundo. Tem mapas que mostram qualquer caminho. Isso é maravilhoso, é perfeito. Mas sem perceber, a gente também foi deixando de olhar para cima. Não é verdade, Luiz? Talvez por isso o céu ainda desperte tanto encanto. Ele continua mudando todos os dias. A lua cresce, mingua, desaparece, volta. As estrelas mudam conforme a época do ano. O sol nunca nasce exatamente da mesma forma. E tudo isso acontece enquanto a gente passa apressado, olhando quase sempre para uma tela. Hoje eu quero deixar esse convite bem simples para vocês. Em algum momento dessa semana, quando você sair de casa, antes de olhar para o celular, olhe para o céu, sem pressa. Talvez você não descubra o nome de uma estrela. Talvez nem saiba dizer em que fase a lua está. Mas por alguns instantes, você vai fazer a mesma coisa que os nossos antepassados fizeram durante milhares de anos. E talvez descubra que o céu nunca deixou de conversar com a gente. Foi a gente que se acostumou a olhar para outro lugar, né, Luz? E olhando para o céu dessa semana, a previsão é de dias com algumas aberturas de sol e possibilidade de chuvas em diferentes momentos, principalmente no início da semana. É aquele tempo típico de Salvador nessa época do ano. Você sai com guarda-chuva e de repente o sol resolve aparecer. E agora vamos para a previsão dos signos? Signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Essa semana não é sobre acelerar, é sobre perceber onde você está colocando energia demais sem necessidade. Tem coisas que resolvem melhor quando você não força. No amor, menos intensidade e mais presença. Um gesto simples vale mais do que tentar impressionar, hein? Signos de terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Você pode sentir vontade de organizar a vida de um jeito mais prático. Só cuidado para não virar cobrança demais. No amor, segurança emocional vem mais do cuidado do dia a dia do que de grandes conversas. Signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Muita coisa pode mudar de ideia ao longo da semana, inclusive você. Evite tomar decisões no impulso da conversa dos outros. No amor, escutar com calma evita mal-entendidos desnecessários. Signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes. Você pode sentir mais necessidade de silêncio e recolhimento. Respeite isso. Nem toda resposta vem de fora.
No amor, momentos simples vão falar mais alto do que explicações longas. E esse foi mais um episódio do No Maior Astral, comigo, Maroca Rodrigues. Quer continuar a conversa? Me siga no Instagram, @eu-sou-maroca-oficial. Siga também, @coisasdadinaoficial. Ouça este e outros episódios na seção podcast aqui do site. Até o próximo encontro. Beijos de luz! Você acabou de ouvir Maroca no Maior Astral com Maroca Rodrigues. Se você não conseguiu ouvir o programa inteiro, ele está disponível na seção podcast aqui do nosso site, coisasdadina.com.br.